Então eu quero destacar duas coisas. Primeiro, essa coexistência, coabitação de contrários, certo? Porque eu estou muito mais próximo de Engels do que qualquer outra coisa aqui, certo? Coabitação de contrários. Essa coabitação de contrários, ela é universal e ela é condicionante do movimento. Isso já é uma absorção que aparece na literatura platônica e aparece na literatura aristotélica também, que vocês têm que entender, é a base da filosofia clássica. A filosofia clássica não é Heráclito, não é Parmênides, não é nada disso. É a absorção desses textos que esses caras teriam lido dessa galera, que a gente não sabe se leu mesmo, porque a gente não tem acesso aos textos, mas isso foi formalizado em algumas interpretações que aí sim, filosofia clássica basicamente Aristóteles e Platão. Depois aí você tem uns outros movimentos, né, posteriores, mas antes disso é tudo recepção, pô. É tudo recepção, porque ele não tem o texto. Tá, então nessa recepção platônica da figura de Heráclito, ele aponta a ideia de que, aí esses você conhece, né, Pantarrei, tudo flui, tal, aparece no Crátulo, aparece no Teteto, né, tudo flui, tudo é fluxo. Tudo é fluxo, gera um problema de conhecimento porque as coisas não seriam em sentido próprio. Nada seria. Então, se hoje eu sou humano, amanhã eu posso ser o Papaléguas. Amanhã eu posso ser uma trireme de 4 braços. Amanhã, né, tudo pode ser qualquer outra coisa. Né? Se tudo é só fluxo, não teria nem a capacidade, nem a possibilidade de você fixar a sua mente, certo? Nem a possibilidade de você fixar a sua mente em alguma coisa que seja de fato realidade, porque estaria tudo sempre se modificando, sempre sendo diferente do que é. Essa noção, que é uma noção da filosofia clássica, que está em Platão e que está em Aristóteles, eu não sei se estava em Heráclito, tá bom? Tá dando pra entender isso que eu tô dizendo? Não sei se estava em Heráclito, porque não tem texto de Heráclito. Isso já é a representação de Heráclito na boca de Platão e de Aristóteles, por exemplo. Isso é compreensível? Eu preciso que isso seja compreensível. Porque aí eu mostro pra vocês a dificuldade de você falar de história e não é porque eu sou um cético de nada é possível saber. É que eu sou dependente, para dizer Heráclito disse, do que Platão falou. Basta Platão estar mentindo que pronto, o que Heráclito falou era X e não Y que a Platão está falando. Então assim, é admitir a limitação do conhecimento, porque o conhecimento é limitado, não é porque eu quero. Não é porque eu quero. Gostaria que eu pudesse visitar lá a cabeça de Heráclito e saber o que ele pensava, né? Se ele disse exatamente o que Platão reproduziu. Mas eu não sei. Então, assim, sempre que a gente estiver falando, é uma metonímia, é uma figura de linguagem. É assim, Heráclito disse, né? Sei lá se disse ou se não disse. Heráclito disse segundo Platão. E eu não sei nem se o texto de Platão é de Platão. Então, assim, se você for puxar essa corda, você opta pela metonímia, né? Heráclito disse, né? Heráclito disse, do texto de Platão, o Heráclito de Platão disse. Pode ser alguma coisa assim. Mas você tem que ter a consciência da limitação do conhecimento. Isso que eu estou dizendo é muito radical para vocês, do ponto de vista do ceticismo? Eu estou sendo cético radical ou eu só estou descrevendo a realidade? Eu só estou descrevendo a realidade como ela é. Da limitação, né, do conhecimento histórico. Então, veja, o que eu estava dizendo era que Aristóteles, na metafísica, ele fala sobre a harmonia vir, na metafísica não, na ética nicomaqueia, sobre a harmonia vir do conflito, da divergência, certo? Isso me exerce uma influência. Enquanto Aristóteles diz isso em relação à formatação da realidade, o Orígenes, que é um cristão, ele vai relatar uma coisa parecida com isso aqui, bem parecida, só que em relação ele vai colocar muito claramente a guerra como fundamento da coisa, certo? Uma pessoa a pessoa deve entender que a guerra é o que existe em comum. Sempre há guerra, ele está dizendo, né? E que justiça é briga. Justiça é briga. E que todas as coisas vêm da briga e da constrição, da intriga, né? É isso que está dito aqui. Tá bom? E tarará. E aí tem a citação de Hipólito, certo? Que também faz a citação de Heráclito, que diz assim, ó: a guerra é o pai de todas, de tudo, é o pai de tudo e rei de tudo. E foi revelado que
that the ones are good gods and the others are humans. And has made one slaves and other free. Certo? Isso aqui, essa citação de Hipólito, ela é sobremaneira influente sobre Hegel e depois sobre Marx. Tá bom? Vocês entendem isso, né? Quer dizer, não sei se vocês entendem, porque eu não sei se vocês entenderam. Ele está dizendo, a guerra é o pai de tudo, é a origem de todas as coisas, né? Dela emergem todas as coisas, e foi revelado que uns são deuses, outros humanos, e uns são feitos escravos e outros são feitos libertos, né? Então, isso aqui exerce influência sobre aquele conhecimento que você tem de Hegel, como é que é o nome daquele texto? Fenomenologia do Espírito, em que se fala sobre essa coisa de que a dialética senhor e escravo, né? A chamada dialética senhor e escravo, né? Eu vi que um camarada ele perguntou, guerra em grego significa guerra mesmo? Veja, tem que tomar cuidado aqui, porque veja, olha o tanto de camada que a gente tem. A gente não está falando de Heráclito, a gente está falando de Heráclito citado por Hipólito. Eu sei lá se o que o Heráclito queria dizer era guerra, no sentido de belicosidade. Não sei, eu não sei, não tem como saber. Eu não sei nem se Heráclito de fato disse isso. E guerra, aí tem que ver a tradução, quais seriam os termos que aparecem ali, mas mesmo assim os termos são muito plurissignificados. Os termos são plurissignificados. O que a gente tem que entender, o que eu quero fazer o esforço aqui nesse momento, é colocar na sua cabeça que a noção que você tem hegeliana ou marxista, envolvendo o termo dialética ou essa ideia, a dialética senhor-escravo, né? Você pega um texto lá, você escolhe um dos múltiplos significados que aquilo pode ter, você adota aquele significado e você usa aquele significado para explicar uma outra, segunda, terceira, quarta coisa. Inclusive isso acontece de Hegel para Marx. Em Hegel, essa disputa dialética senhor-escravo não tem nada a ver com disputa social, entendeu? Não tem a ver, a questão não é o que significa guerra em alemão, por exemplo. Né, qual é a palavra lá que aparece, não sei se é Kampf, não sei. A palavra que aparece lá no texto não isola o sentido do texto, certo? Você não pode pegar o significado dessa disputa senhor-escravo dentro da discussão de Marx e aplicar a Hegel. Você vai fazer errado, você vai entender o texto errado. O texto de Hegel não está falando sobre isso, Ele é mais... Vamos lá, ele é diferente, pelo menos ele é diferente. Isso que eu falei agora é compreensível? Vocês percebem que quando eu falo, tem um texto lá atrás de um menino chamado Heráclito, que não tem. Desse texto que não tem, surge uma citação que menciona que ele teria dito, que aparece em Hipólito. Dessa situação, esse texto pode significar um monte de coisa. Tem que ler Hipólito para saber o que Hipólito acha que Heráclito queria dizer. Já não é mais Heráclito. Depois disso, isso foi absorvido por Hegel, e Hegel vai fazer uma formulação com base nisso, mas que não é a mesma afirmação de Hipólito. Aí depois o Marx futuramente vai ter uma epifania que vai se basear numa reflexão hegeliana que já não é a reflexão hegeliana, já é uma outra coisa. Aí o que o pessoal quer? Me diz o que é dialética. Como assim, parceiro? A palavra não significa uma coisa só, não. Né? Você tem que pegar o contexto de... Aí perceba, aí eu falo, você tem que ter erudição para falar das coisas. Ou então você admite que você não sabe. Né? Então, se você não sabia que esse tipo de formulação aparece em Hipólito, como é que você sabe o que é o conflito objetivamente sobre o senhor e escravo? Você não sabe, pô. Você tá falando sem saber. Aí o que eu mostro assim, se você falava sobre essas coisas sem conhecer esse tipo de coisa, você percebe que o seu conhecimento era enviesado pelo limite do conhecimento que você tinha? Aí você vai dizer pra mim, óbvio, Pedro, óbvio. Agora que você sabe que tem uma certa cadeia de informações, isso muda que você tá enviesado para perceber o que é o texto do Hipólito, por exemplo? Não muda, pô. Não muda, o mundo não muda, você continua limitado, a gente continua sem saber o que o Hipólito queria dizer. Mesmo que você estude lá, estudar-lhes, doutorar-lhes e não sei o que e tal. Existem possibilidades de interpretação daquele texto, existem limites da interpretação.
Tá bom, entendeu o que eu quero dizer? É uma discussão. O que eu tô fazendo aqui com vocês é uma discussão para vocês perceberem o limite da nossa capacidade de compreender o entendimento das outras pessoas, os textos. Eu tô tentando colocar na cara de você, jogar na sua cara, que você tem um monte de percepção de realidade, tipo, Heráclito pensava, Heráclito achava, Parmênides dizia, que você não sabe bosta nenhuma, que você tá só reproduzindo coisa que te passou, que te passaram, e que você tem um viés no limite de que você está adotando como verdade aquilo que te passaram. E o fato de eu estar te passando outra visão sobre isso também é limitante, porque isso também está condicionando a sua forma de compreender a figura de Heráclito, por exemplo. Entendeu? Isso deve te. Isso não é para ser. Isso não é para te tornar doido, né? É pra você perceber o limite, cara. O limite. Você não sabe de nada. Dizer isso pra você é você que não sabe. Não é o seu adversário que tem uma posição política X que não sabe. É você. Você não sabe, eu não sei, ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente tem limitações, o conhecimento é mais limitado do que você acha. Você acha que você conhece muito mais do que realmente você acha. É isso que eu tento passar na cabeça de vocês. Aí quando você reconhece isso, é que você vai perceber que os vieses que você tem entram nesses buracos que todo mundo tem. Não é o seu adversário que tem esses buracos, é da condição humana ter esses buracos. Eu não mostro essas coisas pra você para tentar dizer assim, olha como o Pedro é inteligente, agora ele vai te dizer a verdade, porque ele é inteligente e você não. Seu amula. Não é isso que eu tô dizendo. É assim, isso aqui que eu tô fazendo é arranhar a superfície. Aí você vai dizer, não, mas tem um cara que estudou Hipólito em todas as línguas possíveis, todas as traduções, todas as recepções. Primeiro que esse cara não existe, porque esse tipo de trabalho é humanamente impossível. Mas ainda que você pensasse no cara Hércules, ainda assim você percebe que se o texto, no cara Hércules, eu tô pensando em... no cara lá do direito, né? O juiz Hércules, do Orkin, né? Tô pensando no Durkheim. Então você tem o filósofo Hércules, ou o intérprete Hércules, que ele leu tudo que era possível ler sobre Platão, ou tudo que era possível ler sobre Aristóteles, para dizer exatamente o que Platão pensava, ou exatamente o que Aristóteles pensava. Sim, mas se você for... Primeiro que isso é humanamente impossível, porque não tem... A vida humana não dá tempo para fazer isso, né? Por isso que isso é impossível. Mas ainda que não fosse, isso... Se a gente pensar o intérprete Hércules, no caso de Heráclito, não tem texto do Heráclito. Então todo o limite que eu tenho é a informação do terceiro. Basta o terceiro estar mentindo que você não sabe o que Heráclito dizia. Entendeu? É fácil, dessa maneira, perceber a limitação do conhecimento. Que a limitação do conhecimento... eu estou dando um exemplo, certo? O que eu quero mostrar para vocês é que isso que acontece para o texto, que eu domino um pouquinho, e aí eu posso mostrar para vocês com exemplo porque eu domino esse tema. Se eu fosse bom em química, por exemplo, eu garanto para você que eu conseguia mostrar, se eu perder assim 2 semanas fazendo um estudo sobre química, eu posso mostrar para vocês a mesma coisa que eu mostrei aqui em relação ao Heráclito, a figura de Heráclito, eu posso mostrar em relação ao modelo atômico. Você acha que você conhece o modelo atômico, você acha que o modelo atômico é a realidade revelada. Se eu passar 2 semanas estudando a história da formulação do modelo atômico, eu mostro para vocês que aquilo que a gente tem como modelo atômico é uma representação, essa representação é histórica, ela é limitada pelas experiências que a gente tem até agora, e ela não é a realidade, ela não é a descrição da realidade. Ela é limitada historicamente pela capacidade de perceber e de formular compreensões acerca daquele objeto específico, que no caso seria o modelo atômico. O modelo atômico, o nome já diz, né? Mas só que quando eu digo modelo atômico, isso já é uma posição política minha, eu já estou revelando a limitação do conhecimento. Você acha que a maioria das pessoas dizem o modelo atômico atual é assim, ou a maioria das pessoas dizem o átomo é assim?
assim. O átomo é dividido em camadas. O átomo tem a camada S, a camada P, a camada puta que pariu. As pessoas dizem assim, o átomo é, ou as pessoas dizem o modelo atômico do átomo atual tem essa formulação. O que eu pergunto para você? Veja que isso não é óbvio. Isso não é óbvio. As pessoas não dizem o modelo atômico atual tem essa formulação. É plausível que... Ninguém diz isso. As pessoas dizem o átomo é assim. Quando as pessoas fazem esse tipo de formulação, elas estão nublando para o público, né, a limitação do conhecimento, né, a limitação do conhecimento, entendeu? E veja,